E a gente segue falando de tarifas setoriais deflagradas pelo presidente dos Estados Unidos, né? E, abre aspas, vieram para ficar. Isso foi o que diz, né, o relatório divulgado pelo Centro para a Geopolítica do JP Morgan. O Alan Gani, nosso analista de economia, já está por aqui para explicar para a gente, trazer também os reflexos do que isso significa para nós aqui do Brasil. Exatamente, Soraya, bom dia. Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Principalmente esse relatório do Banco de Investimento do JP Morgan pontuou as tarifas relacionadas ao setor automobilístico e também ao setor de aço. No caso dos automóveis, tarifas de 25%. Portanto, se os Estados Unidos importarem um carro do Japão ou da Alemanha que custa $20 mil, agora passa a valer $25 mil. No caso do aço, tarifas ainda maiores, 50%. E é claro que isso nos atinge diretamente, porque o Brasil também é um exportador de aço. No caso de automóveis, não nos prejudica, porque a gente não exporta automóveis para os Estados Unidos, mas exportamos aço. Isso significa que o mundo se torna mais inflacionário, inclusive para o consumidor norte-americano. E é claro que essas tarifas devem permanecer lá nos Estados Unidos, mesmo depois de Donald Trump, porque o lobby das indústrias, tanto automobilísticas quanto as indústrias do setor de aço, são muito fortes. Resta saber se, de fato, a promessa de campanha de Donald Trump vai se concretizar, que é repatriar, né, conseguir com que muitas indústrias voltem para os Estados Unidos e recupere a manufatura, o emprego industrial nos Estados Unidos, que apresenta queda e não é de hoje, né? Ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, esse emprego industrial vem caindo nos Estados Unidos. Por outro lado, cai o emprego industrial, mas a renda per capita aumenta nos Estados Unidos, principalmente pelo setor de serviços. O Gani, a arrecadação tem melhorado lá, né? Há informações que ele já começa a colher frutos disso. Por outro lado, quando a gente fala que alguns setores cruciais podem durar além do Donald Trump, dá para cravar isso? Ou de repente vem um outro governante e muda essa política? O relatório do JP Morgan aponta, né, que deve durar para além do Donald Trump, e a minha leitura é justamente porque esses lobbies, né, atuam muito fortemente dentro dos Estados Unidos. Agora, é claro que também há outras indústrias ligadas a setores mais importadores que precisam importar tecnologia de fora e que vão também fazer algum tipo de pressão para que derrube o protecionismo. Nonato, o que eu vejo é que o protecionismo, de alguma maneira, talvez não nessa intensidade que Donald Trump colocou, mas ele veio para ficar, sim. O Donald Trump iniciou esse movimento em 2016, mas ele não tinha força suficiente para colocar todas essas tarifas. Vamos lembrar também que o governo de Joe Biden também foi bastante protecionistas, colocaram tarifas e agora o Trump acelera esse protecionismo. Agora, na magnitude que o Trump colocou, com essa intensidade de tarifas, aí eu acho que é muito improvável, porque o mundo se torna praticamente inviável. Quer dizer, a globalização ela já atingiu um grau tão forte, tão grande, que é um processo sem volta. Mas algum grau de protecionismo ou uma desaceleração nessa globalização no comércio internacional, infelizmente isso deve ocorrer. Por que eu digo infelizmente? Porque isso torna, claro, o mundo mais inflacionário e uma desaceleração da atividade econômica global. Só para finalizar, quanto à arrecadação das tarifas, de fato, houve um aumento, mas ainda é muito pequeno, dado todo o desafio de redução do déficit em transações correntes do governo norte-americano. Mas veja como a gente vive um momento histórico, né? Globalização, você passa a ter mais relações bilaterais agora. Exatamente. Multilateralismo, você tem um país se fechando um pouco mais no protecionismo, né? Ou seja, um novo momento, sem dúvida nenhuma, a partir do Trump. Obrigado, viu, Gani? Obrigado, um abraço. Valeu.